Fala pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do Gente que Repete aqui pelas nossas plataformas digitais no YouTube e no Instagram. O meu convidado de hoje já foi designer aqui na Repete lá em 2008, volta agora em 2026 para trabalhar no nosso marketing e vai contar tudo sobre a sua trajetória. Eu estou recebendo aqui Pedro Marcelino. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso Gente que Repete. E aí eu já começo, como é que despertou ter design, ter esse interesse em ser designer? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte desse quadro da Repete. E tudo começou através da Repete. Teve uma vez que eu fui lá na Repete fazer uma impressão e chegando lá eu vi os caras trabalhando lá no computador e eu fiquei curioso. Aí eu perguntei ao pessoal lá, o que esses caras fazem? Aí o pessoal disse, não, é design gráfico aqui da Repete. Aí eu procurei saber o que era design gráfico. E como eu já gostava de desenhar, de pintar, eu fiz um curso, né, e me tornei designer através disso aí. E sempre sonhei em trabalhar na Repete. Só que eu comecei a trabalhar na Personal Marketing, né, que é uma agência de publicidade, o Joseildo, que eu aprendi muito com ele. E eu sempre sonhando em trabalhar na Repete, que tem aquela fama, repete. E um dia eu tive a oportunidade de chegar na Repete, né? Cheguei lá, levei meu diploma de papelzão impresso lá. Aí, quando eu cheguei lá, encontrei com o Tonhão. Aí, Tonhão era o gerente. Aí, Tonhão disse, pra que isso aí? Eu disse, não, aqui é o meu diploma de design gráfico. Aí ele disse, não, aqui não precisa disso não. Você vai sentar ali, você vai atender os clientes, e se no final do dia der tudo certo, você continua, senão, tá fora. E assim eu fiz. Atendi os clientes, deu certo e passei na Repete, eu acho que 8 anos na Repete. Você se lembra basicamente como é que foi o início, o dia que você chegou mesmo para trabalhar, ou no dia da entrevista mesmo, você já começou e ficou direto? Não, no dia da entrevista, não teve uma entrevista, foi mesmo teste, já chegou fazendo teste. E na Repete, antigamente tinha um costume tinha uns clientes para quem era iniciante, né? Que eram os piores clientes na época, né? Que eram os que davam mais trabalho. E assim foi feito comigo. Colocaram os clientes que eram mais barra pesada e eu consegui ficar na Repete. Qual foi o maior desafio que você enfrentou já no começo? No começo, apesar de eu ser muito bem recepcionado pelo pessoal, pela equipe, pela direção, eu tive dificuldade em aprender com os que eram de design de lá antigamente. Porque eles não tinham tempo de ensinar, como também não gostavam muito de ensinar, né? Alguns que trabalhavam lá. E eu ficava ali em cima procurando, observando como é que eles faziam uma arte, como é que eles tinham a busca de fazer um design que antigamente não tinha o que tem hoje, na internet não era tão boa, era discada a internet naquele tempo. E eu fui procurando aprender ali, mesmo na dificuldade, eu ficava em cima ali, olhando, fazendo as coisas, e fui aprendendo. E deu certo. Graças a Deus deu certo. De todos os seus projetos que você fez aí durante esses 8 anos que você esteve na Repete, qual foi aquele mais desafiador e aquele que mais lhe marcou como designer? Você tem essa recordação? Na Repete, o interessante de trabalhar na Repete é que todo dia tem uma novidade. Você não tem tédio na Repete. Todo dia aparece uma novidade diferente, um desafio diferente. Então, assim, é muito difícil você lembrar de muitos anos atrás, né? Mas eu acredito que eu já fiz muita coisa para o mercado, né, de Mossoró, como logomarcas, outdoor, muitas coisas bacanas, né? E desafio aqui na Repete nunca falta desafio. Todo dia você tinha desafio, todo dia. O que você aprendeu na Repete que você levou para a sua vida? Primeiramente, eu aprendi a atender o cliente bem, porque isso aí é uma coisa que Michel sempre botava o pé. Tem que atender o cliente bem, porque quem paga o salário de vocês é o cliente, né? Isso aí eu sempre botei na minha cabeça. E é tanto que até hoje, né, de muito tempo que eu trabalhei na Repete, eu conheço pessoas que foram clientes na época e até hoje falam comigo. Quando procuram uma arte, me procuram também, entendeu? Então eu criei esse vínculo com clientes, né, através do que eu aprendi com o Michel, com os gestores da Repete naquela época, né, com o gerente.
E uma coisa eu gosto muito de frisar é que o Michel ele sempre procurou incentivar a galera a aprender, né? Pagou curso de atendimento, todo tipo de curso ele pagava para a galera. Isso aí eu sou testemunha disso aí. E aí o cliente chega, está passando pelo meio da rua, viu uma ideia, chega para Pedro Marcelino, eu queria fazer desse modelo e às vezes não consegue transmitir a mensagem. Como é atender um cliente desse nível, entender a cabeça do cliente para poder fazer a arte final? Evandro, às vezes o cliente chega na Repete, ele acha que sabe o que quer. Mas a função do design é aconselhar ele a fazer o certo. Nem tudo que o cliente quer é o certo para ele, né? Então, já aconteceu um caso comigo, quando eu trabalhei na Repete, que o cliente queria colocar a foto do filho dele numa placa de uma padaria panificadora. Eu recomendei que não usasse. Aí eu disse, não, mas por que? É meu filho e tal. Eu disse, olha, você vai colocar uma foto do filho seu numa placa, pode ser que alguém chegue, não goste, fique brincando com a foto do seu filho, você não vai gostar disso. Aí ele pensou, disse, é mesmo, você tem razão. Porque se é alguma coisa com meu filho, eu não vou gostar. E assim o cliente atendeu o que eu falei e não colocou. E deu tudo certo. Aí chega nesse período de 8 anos que você esteve aqui na Repete, e aí já começa alguns planos para sair da Repete. Algum sonho profissional batia no seu coração para que você saísse? Sim, eu procurei abrir o meu próprio negócio, né? Minha agência de publicidade. Eu também trabalho com alguns clientes, E isso aí eu acho que é muito comum. O cara começa numa empresa grande que nem essa, começa a aprender, a ver os meios, como é que você faz. E assim você vai procurar puxar para o seu lado, né? Abrir sua empresa. E é desse jeito que acontece geralmente. O design ele vai, aprende, sai e coloca o dele, né? E como eu gosto de dizer, quando você aprende da maneira correta, você faz da maneira correta, né? E isso na Repete eu aprendi muita coisa na Repete, né? Com o Michel, com a equipe da Repete todinha. E eu coloquei isso no meu dia a dia, na minha empresa, né? Atendimento, atenção ao cliente, procurei sempre entregar o melhor ao cliente. Coisas que eu aprendi na Repete. Então, o que é que você buscava naquele novo ciclo da sua vida? Caminhar com seus próprios pés, com o leque que você tinha aprendido durante esses 8 anos para colocar em prática? Isso mesmo. A gente, quando coloca um negócio, a gente quer, às vezes, se ilude achando que vai trabalhar menos, que eu vou montar a minha empresa e vou trabalhar menos a hora que eu quiser, mas foi totalmente ao contrário. Quando você abre uma empresa que é para você tem mais trabalho, ou você faz ou não recebe, não tem aquele negócio de no final do mês estar ali o dinheiro certinho. Então, assim, você tem que se dedicar para poder garantir a continuidade do seu cliente, né? Com você ali durante muito tempo, para você ter uma segurança financeira melhor. Nesse momento em que você trabalhou para você mesmo, houve algum percalço nessa caminhada, algum momento difícil que fez você pensar em desistir? Sim, sempre tem. Porque geralmente o pessoal que trabalha, que contrata o serviço de marketing, quando as coisas apertam, né, ele geralmente é o primeiro que corta, é o marketing da empresa. Então, você está acostumado ali a receber mensalmente aquele valor, de repente o cliente chega e diz, aí, não dá certo mais. Então, ali você tinha planos com aquele pagamento do cliente e finda que você não fica com aquela segurança, né? Você perde, na verdade, aquela receita e isso prejudica você. E aí, 2026, você retorna para a Repete, para a área do marketing agora, trabalhando com produção, edição de vídeo. Como é que está sendo essa missão? Como é que foi esse convite? Na verdade, Michel já tinha me chamado antes, né? Quando eu já vim aqui, ele já me chamou. E eu sempre não quis voltar, porque assim, eu tinha meu propósito de manter a minha empresa aberta e estar ali trabalhando só para mim. Mas aí eu recebi um convite, né? José me convidou para mim voltar para a Repete, e aí eu vim, conversei com o Michel, se está sendo ótimo. Eu estou trabalhando numa área que eu gosto agora, que é a parte de videomaker, de filmagem, edição.
não mais como designer, né? Mas eu estou gostando bastante e a Repete sempre foi e sempre será uma referência na minha vida profissional. O que é que mais lhe encanta na produção do audiovisual? Na captação da imagem, o que é que mais lhe emociona? Eu acho muito bacana quando a gente filma um material, né? Faz uma captura e quando a história é interessante e é emocionante, que você acaba até mesmo chorando através do que você faz, né? Do trabalho que você faz. E é muito massa, eu gosto bastante da parte de edição, de filmagem, é muito massa. Me conte um pouquinho da sua rotina dentro da Repete hoje, agora, fazendo todo esse trabalho do marketing. Como é que você chega de manhã, já tem as ideias pensadas, a programação elaborada, grava aqui, grava ali, como é que funciona? Geralmente eu chego pela manhã, né, e vou procurar ver qual é o serviço que está sendo feito na hora, para fazer uma captura e já soltar alguma coisa no story, ou então, quando chego, que procuro você, a gente vai e elabora um roteiro, né, o que vai ser feito, como agora vai ter agora o Cidade Junina, já tem o projeto para isso, né, e é nesse sentido, a gente chega, procura ver o que está acontecendo, para ver se vale a pena filmar e colocar no ar, né, e é muito massa. Para Pedro Marcelino, captar imagem ou editar? Eu gosto mais de captar a imagem. Captar a imagem é mais emocionante. Você tem que ter uma visão diferente do que você vai filmar ali, né? Não é só chegar e ligar a câmera e pronto. Você tem que ter noção do que você vai captar, né? Para fazer sentido a história depois. Como é trabalhar contando a história da própria empresa onde você construiu o parque? Para você que está em casa, é ele quem também faz a gravação dos vídeos do Gente que Repete, e hoje ele é um dos entrevistados. Aí eu pergunto a ele, hoje ele participando como entrevistado, como é trabalhar hoje num papel aqui diferente? Eu estou entrevistando, contando a sua história da Repete, para o pessoal da Repete, para o pessoal que está em casa. Primeiramente, é muito difícil, porque você filmar é uma coisa, e você ser o entrevistado é mais complicado. Mas a gente tem que abraçar como eu gosto de dizer, as dificuldades e aprender com o que você está fazendo todo dia. Então, é muito massa você filmar, chegar e filmar uma história bacana, né? De pessoas que fizeram parte da Repete nesses 40 anos. E isso é muito gratificante, porque você conhece muitas histórias da Repete, né? Desde o começo ali. E é muito massa você ter esse trabalho, você poder participar dessa entrevista, de você ver a história ali contada pela boca de quem participou, é muito massa, cara. Você voltar para Repete significa o quê para você? Voltar para um lugar que conhece a sua história, é um sentimento de uma missão que está sendo retomada. Como é que você se sentiu voltando para casa depois aí de vários anos, desde 2008 fora? Desde 2008, né? 2016, né? 2026, né? 2026. Quando eu comecei na Repete, a Repete era ali em frente ao Bradesco, naquele primeiro andarzinho apertadinho. E eu fui vendo a Repete crescendo. De repente já estava com um galpão lá em Alaíde, Dona Alaíde. Depois foi aquela para Alberto Maranhão, né? E depois foi essa aqui da Leste Oeste. E é muito gratificante, cara, você voltar para um lugar que você fez parte do comecinho ali, né? Ver pessoas que estão hoje na Repete, que estava desde o começo, né? Que é o caso de Jean. Jean acho que é patrimônio da Repete já. Como tem outros também, Lúcia. São pessoas maravilhosas. É muito massa vocês. E outra coisa, você voltar para uma empresa e ser recebido como uma pessoa bem-vinda, né? Bem-vinda na Repete. Isso é muito bom. Quando você sai de uma empresa e você volta para ela e você é bem recebido, né? É sinal que você fez tudo certinho. Pedro Marcelino tem algum sonho para realizar ainda pela frente? Alguma campanha publicitária que planeja aí realizar pela frente? Porque vem aí Cidade Junina, vem aí eleições 2026 e tantas outras coberturas, mas dentro do coração de Pedro Marcelino ainda tem um sonho que ele busca ainda realizar e almejar? Vandro, eu acho que meus 20 e poucos anos
carreira que eu trabalho na área, eu já fiz muitas coisas bacanas, mas sempre tem aquela vontade de você ver algo novo, de você fazer aquela entrevista com aquela pessoa que você quer conhecer, né? Mas eu acho que de imediato assim não tenho nada em mente, não. Mas é sempre bom você fazer parte de momentos únicos, né? Seja de empresa, de pessoas, ou mesmo da cidade, né? Como fazer uma filmagem bacana de uma cidade junina, uma coisa que vá para o ar depois, que você sinta aquele orgulho. Eu fiz parte daquilo ali. Se tem alguém nos assistindo em casa, certo? Quer ser designer, quer trabalhar na parte do marketing, qual é o conselho que Pedro Marcelino dá para essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo? Se você quer ser designer, quer trabalhar com imagem, você não pode deixar de aprender. Sempre procura evoluir. Eu digo isso porque eu todo dia aprendo algo novo. Eu sempre procuro saber como fazer aquele vídeo, como fazer aquele design. Agora com a IA, você tem que estar sempre atualizando, procurando saber, porque muitos dizem que a IA veio para demitir o design, mas eu não acredito nisso. Eu digo que ela veio para ajudar, né? Veio para ajudar. Como antigamente não existia o que tem hoje, como o FreePic, esses bancos de imagem não existiam antigamente. Eu me lembro que na Repete, a gente quando queria uma imagem, tinha uma bolsa de CD que Michel comprou, acho que não sei se foi na China. Ele comprou uma bolsa de CD que tinha os CDzinhos com os vetores, as imagens, e ali a gente ia procurar cada imagem naquilo ali. Hoje você quer uma imagem, você vai no FreePic, né, um desses sites que tem banco de imagem, e você consegue encontrar o que você quer quase pronto. Ali você edita e já entrega o design para o cliente. Mas sempre você tem que estar se atualizando. Não pode ficar parado. Como tem pessoas da minha época que estão estagnadas. Não procurou aprender e atualizar, né? E como tem cara hoje que começou depois de mim e hoje está com muito mais destaque. Entendeu? É muito importante que você se atualize. Procure aprender novidade, né? O que está acontecendo no momento. Sempre tem algo para você aprender. Para a gente encerrar, Pedro Marcelino entra na Repete em 2008, depois entra novamente em 2026. Qual é o recado que ele deixa para o Pedro Marcelino lá de trás, para o de hoje? Aprendeu bastante? Evandro, eu aprendi muito, né? Porque eu gosto muito de falar que a Repete ela é uma escola de design, escola de profissional. É tanto que muitos profissionais que estão hoje no mercado de Mossoró, da parte de comunicação visual, de design, começaram aqui na Repete, né? E seja aqui ou lá no começo, mas pessoas que começaram na Repete, aprenderam e têm seus negócios hoje. Então, eu gosto muito de frisar isso, que a Repete ela foi parte importante na minha vida profissional, né? E eu gostaria de dizer ao meu eu do passado que faria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. E eu sou muito grato por tudo. É isso, gente. A gente vai encerrando mais um episódio do Gente que Repete. Pedro, muitíssimo obrigado, certo, pela sua participação. Que vem outros Gente que Repete, outras campanhas publicitárias que a gente ainda vai fazer bem muito ainda esse ano. E muito sucesso na sua jornada. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta e se encontra na semana que vem, no domingo, em 2 canais. No YouTube, no @Repete Digital e no Instagram, @Repete Digital. Um beijo na família, uma ótima semana. Tchau.